Então, pronto. Então, retomando aqui, né, o percentual de atendimento para este checklist escada Ramos Passarela foi 81,3%, tá? Então, aqui ele mostra o setorial e lá ao final desse documento, ele mostra aqui, ó, o total, né, as conformidades totais. Então, foram inspecionados 18 itens conformes, 7 não conformes, o que deu um percentual de atendimento de 96,7%. O nome desse relatório é Mapa de Inspeção. Beleza? Aqui eu tenho a opção de exportar ele para eu trabalhar, para salvar, deixar salvo no meu computador, para não ficar pesquisando, né? Então eu escolho aqui o formato. O mais comum é PDF ou Excel, certo? Tanto faz um como o outro, você escolhe aqui, coloca exportar, né? Salva onde você quer salvar, ele vai baixar, certo? Você vai abrir aqui e ele vai aparecer. Só como o arquivo ele é muito extenso, ele vai cortar aqui, mas vai aparecer todas as informações, ok? Ó, deu 2 páginas, ele corta todo, né? Mas mostra aquilo que eu já conversei com vocês, tá? Aqui o percentual, né? Atendimento, tá vendo? 208 itens conforme, 7 não conforme. Percentual de atendimento ao checklist NR18, 96,7%. A gente sabe que a meta atualmente é 90%, então a obra está enquadrada. Ok? Vamos aqui para o terceiro relatório que a gente precisa ter conhecimento para poder concluir essa apresentação. É o relatório chamado Correção de Não Conformidade. O relatório Correção de Não Conformidade, ele nada vai mostrar, ele vai mostrar, é como se fosse um relatório fotográfico, onde ele mostra a não conformidade e a correção se já estiver sido realizado, inserido no sistema. O filtro é a mesma coisinha, gente, Fortaleza, a obra, Icon, aí você escolhe a sua obra, unidade, você desmarca o todo e coloca relatório de SST, tipo de documento, saúde e segurança, documentos se deixa marcado todos, responsável pela inspeção pode deixar todos, data de início, a data de início a inspeção, tá? 20 de julho. E aí eu posso deixar até a data de hoje, não tem problema nenhum não, tá? Beleza? Aqui em status, aqui eu posso escolher se eu quero mostrar os corrigidos, não corrigidos, pendentes. Aqui eu vou mostrar logo tudo que eu quero ter um resumo geral. Clique em visualizar e ele vai gerar esse relatório, tá? Esse relatório eu já vou exportar ele para salvar como PDF, tá? Seleciona aqui a Acrobat PDF File, exporta, salva no lugar de destino que você deseja salvar. Ok? Ele vai baixar aqui. Eu vou abrir e pronto. Ele vai mostrar exatamente isso, tá? Ele vai mostrar o relatório com a data que foi inspecionado, né, teve a não conformidade, o que é o dispositivo legal do relatório, o informe que eu faço lá na hora, bem como se já foi corrigido e inserido no sistema, ele mostra aqui a fotografia, né, evidenciando a correção e uma legendazinha aqui, tá bom? Então ele mostra isso para todos, ó, tudo que foi corrigido, até aquilo que não foi corrigido. Aquilo quando foi corrigido, tá, mostra que ele sinaliza como pendente e fica o campo aqui em aberto, tá? Sem falta nenhuma porque não foi inserido. Beleza? Então a gente vai precisar desses 3 relatórios para poder começar a preencher aqui a nossa apresentação. Tá? Eu sempre faço o quê? Copio do mês passado e vou atualizando com o mês atual. Certo? Então aqui a gente tem a capa, então o primeiro item que eu tenho que mudar é se é julho ou agosto, e eu vou mudando, tá? Então, o primeiro passo é alterar aqui o mês, certo? A única coisa que eu vou alterar nesse slide. No próximo slide, ele aqui tem um gráfico, certo? Você pode só... Tá tudo zerado, então não aparece nada, mas é um gráfico de pixel, onde eu vou dizer aqui quais foram o resultado geral da inspeção, tá? Que ele vai me dizer quantas inspeções, quantos itens total deram conforme, quantos deram não conforme, o percentual de atendimento e tudo, tá? Tá aqui até a legendazinha, o que vai aparecer em vez de estar conforme, que tem em vermelho não conforme. E aqui é os percentuais de atendimento. E aqui é só um resumo para auxiliar a gente na hora de apresentar para o engenheiro, para dizer quantos itens totais foram inspecionados, tá? Então aqui é o gráfico, ó. Apesar de não ter nada, aqui é uma área de gráfico, certo? E aqui no PowerPoint você tem essa opção de criar um gráfico e atrelado a uma planilha. Só que a planilha mesmo gera uma planilhazinha simples e você consegue formar um gráfico aqui dentro do próprio PowerPoint. Então,
Eu selecionei aqui, certo? A área do gráfico, dou o botão direito, coloco aqui, ó, editar dados, certo? Quando eu coloquei editar dados, ele vai aparecer a pequena planilhazinha no Excel, tá vendo, ó? Aí eu vou dizer aqui, ó, quantos itens deu não conforme e quantos itens deu conforme. E essa informação a gente extrai lá do nosso mapa de inspeção, relatóriozinho mapa de inspeção. Vou colocar aqui, ó, e já vou dar um zoom aqui para vocês verificarem melhor. Certo? E tá aqui, ó, vou lá no final, no total, e ele me dá, ó, conforme 18, não conforme 7. Então eu venho aqui e coloco, tá? Não conforme 208, conforme 7. Então, tá vendo que automaticamente ele me gera um gráfico. Aí já me dá essa contagem aqui, ó. Eu já sei que foram o quê? O total inspecionado 215, né? A soma dos itens aqui, tá? É o que eu vou preencher nesse campinho aqui. Tá vendo, pessoal? 208, 96.7, eu dou só uma conferida aqui, ó. 98.7, 10.3. Então tá batendo corretamente conforme o mapa de inspeção. Eu fecho, volto para minha tela e coloco aqui 215, né? Foi o total de itens inspecionados. Ok? Próximo slide é uma tela de apresentação, que é o mapa de inspeção. E o mapa de inspeção é exatamente aquilo que a gente já preencheu, ok? Aliás, aquele relatório que a gente puxou, só vou transformar ele num gráfico aqui para ficar mais fácil de visualizar, ok? Aqui já tem um gráfico para eu editar essas informações que é do mês passado. Então, eu quero editar para ficar com o mês, as informações do mês atual. Então, vem aqui com o botão direito, da mesma forma, editar dados, ele vai abrir uma planilha, certo? Olha aqui, abre a planilha. Para não confundir, eu vou logo apagar tudo, certo? Pronto, ele sumiu todas as informações do gráfico. E à medida que eu for inserindo, ele vai aparecendo automaticamente. A situação é, aqui nessa coluna está todos os relatórios lá do QuizQuad, certo? Tem algumas coisas ocultas. Por quê? Porque nem todos os itens, eles se aplicam à fase da obra, certo? Então tem coisas que eu não vou inspecionar porque não vai ter na obra. Como é que eu vou olhar uma coisa que não existe? Certo? Então, e aqui está a forma como a gente distribui isso aqui, está na mesma sequência do mapa, né, do mapa de inspeção, ok? Que é a coluninha a coluna que mostra os itens, aqui diz a quantidade conforme, não conforme, tá? Então eu vou pescando essas informações aqui do meu relatório mapa de inspeção. Primeiro item, ambiente de trabalho. Se tiver, eu preencho. Então tem aqui, tá? Se tiver aqui, eu preencho lá. Se não, eu oculto, tá? Então foi conforme 81.0, tá? 81.0, ele já aparece lá no outro mapa. Segundo item, operações, ó, aí eu olho para cá, para o mapa de inspeção. Segundo item já é escada, rampas e passarelas, então quer dizer que eu não tinha operação de soldagem. Então venho com o botão direito, ó, na guia aqui, tá, de numeração, botão direito para selecionar toda a linha e eu coloco lá ocultar. Então ele já sumiu também aqui, ó, do meu relatório, certo? E eu vou para o item escada, rampas e passarelas, que deu aqui, ó. 13 conformes, 3 não conformes, tá? 13 conformes, 3 não conformes. Então, ele já automaticamente já vai aparecendo no meu relatório. E eu vou fazendo com todos, certo? Proteção contra queda em altura, 8.0. Movimentação de materiais ainda não tem esse item aqui na obra, então a gente oculta. Andames, 17.0. Cabos de aço, 4.1. Instalações elétricas, 17.2. Máquinas e equipamentos. Não tem na obra. As máquinas de grande porte, né? Então vou ocultar. Certo? Armazenagem e estocagem de material. O próximo, aliás. Vai ser um equipamento de proteção individual, né? 11.0. Armazenagem e estocagem de material, 8.1. Proteção contra incêndio, 5.0. Treinamento não foi inspecionado, oculta. Disposições gerais, 9.0. Disposições finais, 12.0. Escavações e fundações não tem na obra, oculta. Carpintaria, 9.0. Armação de aço, 5.0. Estrutura de concreto, 9.0.
Então deu 208,7, aqui é só a confirmação para saber se eu coloquei todos os itens, todas as quantidades corretas, né? Só para confirmar, 208,7 está batendo, eu fecho aqui, volto no relatório e está aqui todo o mapa de inspeção agora de forma gráfica, tá? Aí você percebe que aqui, ó, essa coluninha e essa ficou sem nada, tá? Então eu vou clicar na coluna que está sem nada, aí ela vai selecionar todas as vermelhinhas, ó. Só que eu não quero mexer em todas as vermelhinhas, eu quero só essa daqui. Então eu clico mais uma vez nela, pronto, só está selecionado ela. Venho com o botão direito, coloco adicionar rótulos de dados e ele já vai aparecer a quantidadezinha. Quer dizer o quê? Que eu tive duas não conformidades, dois itens não conformes nesse relatório de instalações elétricas, ok? A mesma coisa eu faço com esse, já está selecionado só ele, botão direito, adicionar rótulo de dados, ele já aparece aqui. Esse outro aqui já está 100%, o gráfico já mostra 100%, então não tem necessidade de colocar esse zero aqui, tá? Vai dizer que teve zero não conformidade. Já está 100%, já sei que está tudo conforme, implícito. Então, o que é que eu faço? Eu clico na numeração aqui, ó, ele vai selecionar tudo, só que eu não quero apagar tudo, eu quero só esse, então eu clico mais uma vez nele, e aí vou apagando. 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 E apagando, pronto. Ok, preenchido o mapa de inspeção, passo para o próximo item, que o item tem outro gráfico aqui, outra área de gráfico, ó, área de plotagem, onde agora eu vou mostrar como é que está o status das correções, tá? Como é que está essas inspeções, se foram tudo corrigido ou não foram corrigidos, tem alguma coisa pendência? Então, vem aqui, seleciona, botão direito, editar dados, ele vai me puxar essa planilhazinha no Excel muito simples e eu vou dizer, tá? Quanto que tá? Eu já vi que eu tenho 7 não conformidades e tem uma pendência que até apareceu lá no relatório. Então, 6 corrigidos, 1 não corrigido e agora eu tenho esse novo gráfico mostrando como é que está o status das minhas inspeções, tá? Ok? Então, até agora tenho aqui, ó, 85% corrigido. Então, vou lá e coloco, tá? 85,71% dos itens foram corrigidos. Tem uma pendência aqui que está representando 14,29, tá? Que às vezes é algo que depende de algo externo, de alguma situação externa à obra, de uma decisão da direção, coisa do tipo, demora um pouquinho mais, tá? O próximo slide os sequenciados são os relatórios relatórios fotográficos, tá? Onde eu vou ter que inserir a foto das correções, né, de como que estão, e das pendências também. E aí, a gente vai para o nosso segundo relatório, que é o correção de não conformidades, certo? E aqui estão as não conformidades. Para ficar mais fácil, eu vou só recortar cada relatório desse, cada item desse, e colocar lá em cada slide, certo? Como que eu faço isso? Venho aqui no menu iniciar, e o próprio Windows, ele tem uma pastazinha, ó, acessório do Windows, e ele tem uma ferramenta chamada ferramenta de captura, certo? Quando eu clico nessa ferramenta de captura, eu posso recortar ou fotografar uma parte da tela somente com a seleção que eu faço. Então vamos lá, eu clico em novo, eu quero selecionar somente esse espaçamento aqui, onde mostra essa primeira não conformidade corrigida. Então eu venho aqui e seleciono só os limites dela, e quando eu soltar, automaticamente ele printou a tela somente com esse item. Eu dou um Ctrl C, vou lá na minha apresentação, dou um Ctrl V. E ela já apareceu aqui. O que eu vou tornar aqui é o tamanho dela, eu vou ajustar, certo? Então, com ela selecionada, eu venho nessa aba aqui, formatar. Aí eu venho aqui na parte de tamanho, clico nessa setinha que tem aqui para baixo. Venho aqui, clico, ó, desmarco essa caixinha, fixar a taxa de proporção. E aqui eu coloco já um tamanhozinho padrão, 12 por 28. Pronto. Fica suficientemente adequado e ajustado para vir, tá? Aí eu venho aqui ajustando, ele me dá essas linhas vermelhas, são linhas de alinhamento. Eu vou centralizá-lo. Pronto, centralizei, ajustei. Então eu vou tentar colocar todo mundo nessa mesma condição, certo? Todos os recortes, tá? Aqui é só um itemzinho corrigido. Não precisa nem colocar isso, tá? Já tem dizendo ali que foi corrigido, ó. Tem um status aqui de corrigido. Beleza, menos trabalho para a gente aqui, vou até tirar. Aqui na segunda página, nessa de relatório fotográfico, faço a mesma coisa com o item de baixo. Vou lá na tela, volto lá na tela, né?
Então, vou aqui na tela, vou descendo, ó, deixa aqui na minha tela somente o que eu quero, clico lá de novo no íconezinho aqui, ó, de ferramenta de captura, clico no novo, e aí eu seleciono novamente só aquilo que eu quero que apareça, né, o print, ok? Pronto, ele já recortou essa nova imagem, dou Ctrl C, volto lá na minha apresentação, clico de novo, vou em formatar, tamanho, desmarca a caixinha, fixar a taxa de proporção, volta aqui no tamanho, altura 12, largura 28, certo? Centraliza, vai aparecer uma linha e pronto, precisa no meio, tá dizendo que foi centralizado. O próximo slide, desça aqui na próxima não conformidade, abre de novo, processozinho novo, tá? Repetitivo, tá? Mas ele é mais prático do que tá fazendo isso manualmente. Isso eu vou fazendo com todas quantas não conformidades eu estiver no meu relatório, ok? No caso aqui tivemos 7, então vai aparecer 7 slides com relatório fotográfico, sempre colocando uma não conformidade por slide, ok? Pronto, turma, voltando aqui, tá? Já preencheu com todas o relatório aqui de fotográfico, tá? Todas as inspeções, todas as não conformidades, ok? E por próximo vem aqui a parte mais interessante para mostrar para a engenharia, que é a questão dos valores de multas, tá? Todos esses valores, eles são referentes ao mês passado, certo? Então aqui a gente vai alterar esse gráfico conforme a situação do mês atual, que é o julho, né? E isso a gente vai usar aquele nosso formulário, né? Aquele nosso relatório, mapa de inspeção. Então vem aqui em editar dados, e aqui ele vai mostrar uma outra tabelazinha simples com o valor e o item, tá? Aqui no item eu dou só às vezes uma melhorada na informação para ela ficar menor e dar certo, todo mundo no mesmo slide, tá? Mas vamos lá, ambiente de trabalho, eu venho aqui no nosso relatório, mapa, plano de inspeção com multa, tá? Isso aqui eu só coloco para ficar mais fácil, eu somo aqui tudo que é relacionado, tenho 3 não conformidades relacionadas ao relatório, escadas, rampas e passarela. Então, eu somo o valor aqui das 3 multas nessa célula aqui no Excel. Então, já sei que vai dar 4.405,61. Então, venho aqui, né, o primeiro item foi escada, rampas e passarelas. Então, vou ter que apagar essas informações, certo? Vou logo apagar aqui. E aqui eu coloco, ó, escadas, certo? Vírgula, rampas. Dou um Alt Enter, passarelas. Por que Alt Enter? Para ela ir para a linha de baixo, tá? Pronto. E aqui eu coloco o valor que é 440561. 4405,61. Pronto. Já vai me aparecendo, tá? Vou para o próximo item, que tá só, esse está sozinho, porque foi só um item do relatório, que é o item de cabo de aço, tá? Então eu coloquei cabos de aço. Qual o valor da multa por essa infração? 38,55. 35,38,55. Pronto. Já mostrou aqui para mim, já apareceu. Próximo item que deu não conforme foi instalações elétricas. Instalações elétricas. Pronto. Foi o mesmo valor da multa de cima, vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? Próximo item do relatório foi armazenagem e estocagem de materiais. Eu coloco armazenagem, vou dar um resumido, né? Deu de Alt Enter, materiais. O valor foi 26,4593. 26,45,93. E só, ok? Então das 7 a gente teve 1, 2, 3, 4 relatórios que tiveram não conformidade. Essas demais aqui, ó, eu vou dar uma ocultada, vou ocultar para poder ficar somente na área do gráfico os relatórios que tiveram não conformidade. Fecho,
volto no relatório. Então, obtive esse valor aqui e tal. Por área, né, qual foi a multa e no total, né, uma multa de 14.128 que a gente resolve, a gente mostra para ele ter uma noção de que se ele continuar andando errado, por que é importante? O tanto que a gente economiza, né? Uma inspeção como essa, eu gerei uma economia para a empresa de 14 mil. Se fosse um fiscal, o valor seria esse que teria que desembolsar da obra, tá? Então, por isso que a gente é importante, tá? Uma coisa que tem que alterar ó, é o número da página, né, que estava em 11, eu venho aqui para 12, né? Eu apaguei uma página aqui, tá? E aqui, respectivamente, vou sair do 14 para ir para o 13. Então, fica ligado aí com a numeração da página. E aí, eu já venho para o último slide dessa apresentação, que é o desempenho anual da obra. É mais para mostrar a evolução ao longo dos meses, como é que está se comportando o atendimento da obra com relação à NR18. Ele vai mostrando isso aqui. Aqui, né, a obra no janeiro veio 97,5, fevereiro 98, março, abril e maio não teve inspeção por conta que a obra estava paralisada por conta do Covid, então sinalizei aqui, e em junho deu 96,90, então vai adicionar aqui julho, lembrando que essa linha vermelha é a meta sempre é 90%, é o mínimo que a gente pode atingir, tá? Não pode ser abaixo disso. Então eu venho aqui também, é um gráfico, onde é que eu tirei essa informação? Eu já preenchi isso aqui no slide, ó, na distribuição de inspeção por estados, tá? Tem aqui, ó, 96,7, ou lá no mapa de inspeção que ele mostra, tá? Então foi 96,7. Então vem aqui nesse slide, botão direito no gráfico, editar dados, e eu vou só incluir aqui, ó, em julho eu vou colocar 96,7, ok? E ele já aparece lá no meu gráfico, tá verdinho, né? Tá, tá acima de 90%, tá na meta. E assim eu fecho a apresentação. Ok? Salvo aqui a informação. E agora ela já está no ponto de apresentar para a engenharia. Ok, turma? Então é isso, a aula de hoje é essa, tá? Essa missão vai ficar com vocês agora, a partir desse dado, a partir desse vídeo, né? Que vocês vão consultar, vão assistir, vão tirar dúvida comigo. Então eu vou chegar na obra, a gente vai marcar o dia, eu vou chegar, a apresentação vai estar feita, né? E aí vai ter ocasiões que eu vou apresentar, vai ter ocasiões que vocês vão apresentar. A gente vai ficar intercalando, que é importante, tá? Que vocês tenham essa facilidade de conversar, de apresentar dados, de apresentar um relatório como esse e mostrar numericamente como é que está a situação da obra, né? É isso que o engenheiro entende, tá? O engenheiro não entende você dizer que é isso, que é aquilo, não. Ele vai entender, ó, eu errei tanto, estou com um percentual de tanto, está com tantas pendências, é assim que tem que fazer, e isso me gerou uma economia em multa de tanto, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Que fica fácil e palpável, né? E interessante para o engenheiro gestor de obra, tá? Para poder ter essa atenção na hora que a gente for apresentar. Então, qualquer dúvida, vocês consultam o vídeo ou entre em contato direto comigo. Valeu, obrigado, bom dia a todos.